Leitura do livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari, texto 20. Quando orardes. Quando orardes, não deveis ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E ele que vê o que se passa em secreto vos dará a paga. E orando, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lo peçais. Mateus 6, versículo 5, 8. Os fariseus, tantas vezes censurados por Jesus por causa da hipocrisia que lhes caracterizava, as ações, até quando oravam, deixavam transparecer esse terrível falha moral. Tinham horas certas para isso, e enxergando os momentos determinados, quer estivessem no templo, quer estivessem num logradouro público, recitavam em altas vozes suas orações, evidentemente, mais para exaltação própria, para se fazerem passar por piedosos, do que para glorificarem a Deus. E daí a razão pela qual afirmou Jesus que, com tal prática, já estavam recompensados, ensinando-nos: quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele vos dará a paga. O mestre deixa claro que a oração, para ser ouvida por Deus, precisa revestir-se de fervor e sinceridade. E, pois deve ser feita em estado de alma todo especial, sem que olhares e ouvidos curiosos nos constranjam ou inibam. Jesus, mesmo quando queria entrar em comunhão com o Pai, buscava os lugares ermos, longe do burburinho das cidades, e ali, em silêncio, fazia as suas preces. Não queremos absolutamente negar valimento às preces coletivas que se fazem nos templos de todas as organizações religiosas, desde que haja recolhimento e os presentes se associem de coração ao mesmo objetivo, porquanto o mestre também orava em companhia de seus discípulos. O que desejamos frisar é que em locais onde se aglomerarem
muitas pessoas, onde os mais variados estímulos externos impeçam uma boa concentração, impossível se torna estabelecermos um colóquio íntimo absorvente com o Pai Celestial. E só nestas condições, livres de qualquer perturbação, é que poderemos abrir-lhe nossa alma, segredar-lhe nossas misérias, falar-lhe de nossa necessidade e pedir-lhe que nos auxilie, como o faríamos em conversa particular com um amigo dileto e merecedor da nossa inteira confiança. Importa reconhecermos também que as preces feitas maquinalmente, apenas de lábios, enquanto o pensamento vagueia, assim como as orações em língua estrangeira, que não entendamos e, por conseguinte, não nos sensibilizem, nem nos identifiquem, nem nos edifiquem, pouco ou quase nada valem, por lhes faltar aquele cunho de fervor e sinceridade a que acima nos referimos. De acordo ainda com o texto evangélico em epígrafe, tampouco é a repetição mais ou menos prolongada de certas orações que nos granjeará as bênçãos celestiais. Para Deus, que é onisciente e sabe o de que necessitamos, antes de lhes pedirmos, tem mais significação o apelo inarticulado de uma alma aflita e o quebrantamento mudo de um coração tocado pelo remorso, do que as longas orações que se façam por mero formalismo ou em atendimento a hábitos convencionais, mas em que o sentimento não intervenha. Bom é que desfaçamos por último o equívoco muito corrente de que as orações possuam o mérito de expiar pecados e que, para purificar-nos de nossas culpas, bastam tantos Pai Nossos, etc., balbuciados à guisa de penitência. As orações não têm, nem poderia ter, tal eficácia, porque infirmariam os princípios da justiça divina, segundo os quais cada um deve colher os frutos da sua própria semeadura. O Espiritismo elucida-nos que, enquanto não possa mudar os desígnios de Deus, a prece tem, todavia, enormíssimo valor quando feita com fé, pois atrai a assistência dos bons espíritos, sejam santos, anjos ou que outras denominações queiramos dar-lhes, os quais podem infundir-nos um suprimento de coragem para enfrentarmos com denodo os obstáculos que surjam em nosso caminho,
ou então sugerir-nos boas ideias em forma de intuição sobre como sairmos por nós mesmos das dificuldades que nos assoberbam. Ela pode dar-nos também a paciência necessária para suportarmos resignadamente as expiações porque tenhamos de passar, em consequência de nossos erros desta ou de existências pretéritas. Assim, compreendida, a prece é sempre benéfica, jamais fica sem resposta e constitui o melhor recurso de que os cristãos devem valer-se quando sintam que a vida se lhes torna um fardo pesado demais para as suas forças. Se esse conteúdo te agradou, compartilhe, dê o seu like e nos acompanhe toda semana na leitura desse livro. Fique em paz, que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.